Eu estava no consultório quando ela entrou. Dona Helena, 67 anos, professora aposentada. Ela se sentou na minha frente, ajeitou a bolsa no colo e disse algo que me fez pausar tudo o que estava fazendo. Doutora, eu acordei hoje e percebi que não consigo lembrar o nome da minha neta. Levei quase 5 minutos para me lembrar. Estou com medo. Suas mãos tremiam ligeiramente. Eu olhei nos olhos dela e vi algo que vejo com frequência demais nos últimos anos: o terror silencioso de estar perdendo a si mesma, pedaço por pedaço. Mas o que descobri nos exames dela e em centenas de outros pacientes acima dos 60 anos mudou completamente a forma como eu entendo o envelhecimento. E preciso compartilhar isso porque o que a maioria das pessoas acredita sobre essa fase da vida está fundamentalmente errado. Deixa eu te contar o que ninguém te disse sobre passar dos 60. Existe uma narrativa cultural que todos nós absorvemos sem questionar. É a ideia de que depois dos 60 a vida se torna uma ladeira descendente inevitável. Que é natural esquecer coisas, sentir dores constantes, perder energia, desistir de sonhos, preparar-se para a dependência. Eu ouço isso todos os dias. Pacientes chegam no meu consultório e dizem coisas como é a idade ou o que eu posso fazer, né, doutora, estou ficando velha. E a cada vez que ouço isso, meu coração aperta porque eu sei a verdade. Eu vi essa verdade nos exames, nos estudos, nos pacientes que seguiram um caminho diferente. A verdade é que a maior parte do declínio que associamos ao envelhecimento não é inevitável. É uma consequência direta de escolhas específicas, de informações erradas, de mitos que nos foram vendidos como fatos científicos. Eu me formei há mais de 25 anos. Passei por plantões exaustivos, atendi milhares de pacientes, vi de tudo. Mas foi só na última década, quando comecei a me especializar em medicina preventiva e envelhecimento saudável, que eu realmente entendi o que estava acontecendo. Eu estava tratando sintomas, prescrevendo medicamentos, fazendo o que me ensinaram. Mas não estava vendo o quadro completo. Até que comecei a fazer uma pergunta diferente. Em vez de perguntar como eu trato essa doença, comecei a perguntar porque alguns dos meus pacientes acima de 60 estão vibrantes, lúcidos, ativos, enquanto outros da mesma idade parecem ter 20 anos ou mais. Eu mergulhei nos dados. Estudei os pacientes que estavam indo bem. Fiz entrevistas detalhadas, revisei históricos, comparei estilos de vida. E o que encontrei foi tão claro, tão consistente, que mudou a minha prática médica completamente. Existem 5 pilares específicos que determinam se você vai atravessar os 60, 70, 80 anos com dignidade, lucidez e autonomia ou se vai entrar naquela espiral de declínio que todos tememos. E antes que você pense que estou falando de genética ou sorte, deixa eu te dizer, genética responde por menos de 30% da equação. O resto está totalmente sob seu controle. Totalmente. Volta para Dona Helena. Quando ela me contou sobre o esquecimento, meu primeiro instinto foi pedir os exames neurológicos padrão. Mas eu também fiz algo diferente. Eu sentei com ela por 40 minutos e fiz perguntas que a maioria dos médicos não faz. Quantas horas você dorme? Como é a qualidade desse sono? O que você comeu nas últimas 24 horas? Você se sente sozinha? Quando foi a última vez que aprendeu algo novo? Você se exercita? Como está a sua vida social? Você sente que tem propósito? As respostas dela pintaram um quadro que eu já tinha visto dezenas de vezes. Ela dormia mal há anos. Acordava 3, 4 vezes por noite. Comia praticamente a mesma coisa todos os dias. Uma dieta baseada em pão, café com leite, arroz, feijão, carne, mais pão. Quase zero vegetais. Ela tinha parado de sair depois que o marido faleceu 2 anos antes. Passava a maior parte do dia assistindo televisão. Não tinha hobbies. Não tinha rotina de exercícios. Seus filhos moravam longe e ela via os netos raramente. Os exames neurológicos dela voltaram normais. Não havia Alzheimer. Não havia demência. O que havia era um cérebro perfeitamente saudável sendo sistematicamente privado de tudo que ele precisa para funcionar.
E isso é o que eu preciso que você entenda. O cérebro humano é um órgão vivo, dinâmico, que responde ao ambiente que você cria para ele. Ele não simplesmente se deteriora com o tempo como um carro velho. Ele se adapta. Se você cria um ambiente de estímulo, conexão, desafio, nutrição adequada, ele constrói novas conexões, mantém suas funções, até melhora em certas áreas. Mas se você cria um ambiente de isolamento, monotonia, má nutrição, sono ruim, ele começa a desligar circuitos que não estão sendo usados. É eficiência biológica. E é reversível. Eu montei um plano para Dona Helena. Não era complicado, mas era específico. E nas 12 semanas seguintes, eu vi uma transformação que ainda me emociona quando lembro. Mas antes de te contar o que aconteceu com ela, você precisa entender os 5 pilares que sustentam um envelhecimento digno. Porque sem essa base conceitual, as recomendações práticas vão parecer aleatórias. E eu não quero que você siga conselhos aleatórios. Eu quero que você entenda o sistema para que você possa tomar decisões informadas sobre sua própria vida. O primeiro pilar é o que eu chamo de nutrição cerebral. E não, eu não estou falando de suplementos caros ou superalimentos exóticos. Estou falando de algo muito mais fundamental. O cérebro humano consome cerca de 20% de toda a energia que você ingere, apesar de representar apenas 2% do seu peso corporal. Ele é metabolicamente caro. E ele precisa de matérias-primas específicas para funcionar. Quando eu analiso a dieta típica de pacientes acima de 60 que estão apresentando declínio cognitivo, eu vejo um padrão assustadoramente consistente: excesso de carboidratos refinados, deficiência severa de gorduras saudáveis, proteína inadequada, quase zero de vegetais coloridos. Deixa eu te explicar o que isso faz. Carboidratos refinados, pão branco, arroz branco, açúcar causam picos e quedas bruscas de glicose no sangue. Essas flutuações são tóxicas para os neurónios. Elas promovem inflamação, danificam vasos sanguíneos pequenos no cérebro, prejudicam a formação de memórias. Com o tempo, esse padrão cria o que chamamos de resistência à insulina cerebral. O cérebro literalmente perde a capacidade de usar glicose eficientemente. E quando isso acontece, você começa a ver esquecimento, confusão, lentidão de raciocínio. As pessoas chamam isso de momento de velhice. Eu chamo de consequência metabólica. Agora, as gorduras saudáveis. O cérebro é 60% gordura. As membranas de cada neurónio são feitas de gordura. A bainha de mielina que permite que os sinais elétricos viajem rapidamente entre neurónios é feita de gordura. Quando você tem uma dieta pobre em gorduras saudáveis, ômega 3 especialmente, você está literalmente privando seu cérebro do material de construção que ele precisa para se manter. Eu tive pacientes que transformaram sua clareza mental em questão de semanas, apenas adicionando fontes adequadas de ômega 3 à dieta. Peixes gordos, como sardinha e salmão, sementes de linhaça, nozes. Simples assim. Proteína é outro ponto crítico. Depois dos 60, você precisa de mais proteína, não menos. Seu corpo se torna menos eficiente em usar proteína, então você precisa compensar comendo mais. Mas o que eu vejo? Idosos comendo uma fatia de queijo no café da manhã, um pedaço pequeno de carne no almoço e talvez um ovo no jantar. Isso não é suficiente. Você precisa de pelo menos 1 grama de proteína por quilo de peso corporal. Para uma pessoa de 70 quilos, isso significa 70 gramas de proteína por dia, distribuídas ao longo das refeições. Por que isso importa? Porque proteína não é só para músculos. Os neurotransmissores que permitem que seu cérebro funcione, serotonina, dopamina, acetilcolina, são feitos de aminoácidos que vêm da proteína. Sem proteína adequada, você não produz neurotransmissores adequados. E sem neurotransmissores, você não tem memória, foco, motivação ou estabilidade emocional. E os vegetais? Eu cansei de ouvir pacientes dizerem que não gostam de vegetais, que não têm o hábito, que é difícil preparar. Mas aqui está a verdade dura: vegetais coloridos, especialmente os verdes escuros e os roxos, contêm compostos que protegem o cérebro de uma forma que nenhum medicamento consegue replicar.
Eles fornecem antioxidantes que neutralizam o estresse oxidativo, reduzem a inflamação, melhoram o fluxo sanguíneo cerebral. Um estudo que me marcou muito acompanhou mais de 1000 pessoas acima de 60 anos por 5 anos. Aqueles que comiam uma porção de vegetais folhosos verdes escuros por dia tinham um cérebro funcionando como se fossem 11 anos mais jovens comparados àqueles que raramente comiam vegetais. 11 anos. Isso não é marginal. Isso é transformador. O segundo pilar é movimento inteligente. E aqui está outro mito que eu preciso destruir: exercício não é sobre estética depois dos 60. Não é sobre perder peso ou ficar com corpo bonito. É sobre manter a infraestrutura que permite que você permaneça independente. Eu atendi um paciente, seu Jorge, 72 anos. Ele tinha parado de se exercitar 10 anos antes, depois de uma cirurgia no joelho. Ele me disse que tinha medo de se machucar, que estava velho demais para a academia. Quando eu fiz os testes de força e equilíbrio nele, fiquei alarmada. Ele mal conseguia levantar de uma cadeira sem usar as mãos. Ele não conseguia ficar em pé em uma perna só por mais de 3 segundos. Seu risco de queda era altíssimo. E quedas, depois dos 70, são frequentemente o começo do fim. Uma queda leva a uma fratura de quadril, que leva à hospitalização, que leva à perda de mobilidade, que leva a declínio rápido. Mas aqui está o que é incrível: músculo e equilíbrio podem ser recuperados em qualquer idade. Eu montei um programa progressivo para seu Jorge. Começamos com exercícios sentados. Depois exercícios de pé segurando em uma cadeira. Depois caminhadas curtas. Depois exercícios leves de resistência com elásticos. Em 6 meses, ele estava fazendo agachamentos livres, caminhando 5 km 3 vezes por semana e tinha recuperado completamente seu equilíbrio. Ele me disse chorando em uma consulta: "Doutora, eu achei que minha vida tinha acabado. Eu me senti inútil. Agora eu brinco com meus netos no chão, eu viajo, eu me sinto vivo de novo." O exercício faz algo profundo no cérebro também. Cada vez que você se exercita, seu corpo libera uma proteína chamada BDNF, fator neurotrófico derivado do cérebro. Essa proteína é como fertilizante para neurónios. Ela estimula o crescimento de novos neurónios, fortalece conexões existentes, protege contra degeneração. Exercício aeróbico, caminhar rápido, nadar, pedalar, aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro, melhora a oxigenação, remove toxinas. Exercício de resistência, musculação, elásticos, peso corporal, constrói músculo, que é o órgão metabólico mais importante do corpo. Músculo não é só para movimento. Ele regula açúcar no sangue, produz hormônios anti-inflamatórios, protege contra doenças metabólicas. Mas tem um tipo específico de exercício que é criticamente importante e que quase ninguém faz: treino de equilíbrio. Depois dos 60, o sistema vestibular, que controla o equilíbrio, começa a declinar se não for estimulado. E a consequência é o que eu já mencionei: quedas. Exercícios simples: ficar em pé em uma perna só, caminhar em linha reta colocando um pé na frente do outro, fazer movimentos lentos de tai chi, podem restaurar o equilíbrio dramaticamente. Eu recomendo que todos os meus pacientes acima de 60 dediquem pelo menos 10 minutos por dia a exercícios de equilíbrio. É um investimento minúsculo com retorno gigantesco. O terceiro pilar é sono restaurador. E isso é onde eu vejo o maior descompasso entre importância e atenção. As pessoas tratam o sono como luxo, como algo que podem sacrificar. Mas o sono é quando o cérebro faz manutenção. Durante o sono profundo, seu cérebro ativa um sistema de limpeza chamado sistema linfático. Ele literalmente lava o cérebro, removendo proteínas tóxicas que se acumulam durante o dia, incluindo beta-amiloide, a proteína associada ao Alzheimer. Se você não dorme adequadamente, essas toxinas se acumulam. E com o tempo, elas causam dano neuronal irreversível. Eu tive uma paciente, Dona Carmen, 65 anos, que estava convencida de que estava desenvolvendo demência. Ela esquecia compromissos, perdia objetos, não conseguia se concentrar em conversas. Quando eu investiguei o sono dela, descobri que ela estava dormindo em média 5 horas por noite há mais de uma década.
Ela tinha insônia crónica, mas nunca tinha procurado tratamento porque achava que era normal na idade dela. Eu trabalhei com ela em higiene do sono, técnicas de relaxamento, ajustei alguns medicamentos que estavam interferindo no sono. Em 3 meses, ela estava dormindo 7 horas e meia por noite. E os esquecimentos desapareceram. Completamente. Não era demência. Era privação crónica de sono. O sono também regula hormônios que controlam apetite, metabolismo, inflamação, humor. Quando você dorme mal, seu corpo produz mais cortisol, o hormônio do stress, que em excesso é neurotóxico. Produz menos hormônio do crescimento, que é essencial para reparar tecidos. Você fica resistente à insulina, o que aumenta o risco de diabetes. Você sente mais fome e especificamente deseja carboidratos e açúcar, criando um ciclo vicioso. A qualidade do seu sono depois dos 60 determina, em grande parte, a qualidade da sua saúde geral. Mas aqui está o problema: muitos idosos aceitam um sono ruim como inevitável. Eles acordam várias vezes por noite para urinar. Têm apneia do sono não diagnosticada. Tomam medicamentos que interferem no sono. Têm dor crónica que os acorda. Cochilam demais durante o dia, o que destrói o sono noturno. E ninguém está conectando os pontos. Cada um desses problemas tem solução. Acordar para urinar pode ser reduzido limitando líquidos 3 horas antes de dormir e tratando próstata em homens. A apneia do sono pode ser diagnosticada com estudo do sono e tratada com CPAP ou dispositivos orais. Medicamentos podem ser revisados e ajustados. Dor crónica pode ser gerenciada. Cochilos devem ser limitados a 20 minutos antes das 3 da tarde. O quarto pilar é conexão social e propósito. E isso é onde a ciência encontra a alma. Eu me lembro de um estudo longitudinal que acompanhou milhares de pessoas por décadas. O preditor número 1 de longevidade saudável não foi dieta, não foi exercício, não foi genética. Foi qualidade das conexões sociais. Pessoas que tinham relacionamentos próximos, que se sentiam parte de uma comunidade, que tinham amigos com quem podiam contar, viviam mais e com melhor qualidade de vida. E o inverso também era verdadeiro. Solidão era tão prejudicial à saúde quanto fumar 15 cigarros por dia. Isso não é poético. É biológico. Isolamento social ativa uma resposta de estresse crónica. Seu corpo interpreta solidão como ameaça porque, evolutivamente, estar sozinho significava perigo. Então ele aumenta a inflamação, eleva cortisol, suprime o sistema imunológico. Com o tempo, isso acelera todas as doenças do envelhecimento, doenças cardíacas, derrame, demência, câncer. Eu vi pacientes definharem depois de perder o cônjuge, não porque estavam tristes, mas porque pararam de ter razão para sair da cama. Pararam de cozinhar refeições adequadas. Pararam de se cuidar. Pararam de interagir com o mundo. Propósito é igualmente crítico. Quando você acorda de manhã, você tem uma razão para levantar? Você sente que sua vida tem significado, que você contribui de alguma forma, que você está crescendo ou aprendendo? No Japão, existe um conceito chamado Ikigai, sua razão de ser. Estudos mostram que pessoas com forte senso de Ikigai têm risco significativamente menor de demência e morte prematura. E propósito não precisa ser grandioso. Pode ser cuidar de um jardim, ser voluntário em uma instituição, aprender um instrumento musical, ensinar algo que você sabe, cuidar de netos, escrever suas memórias. O que importa é que você sinta que sua existência tem valor. Eu trabalhei com Dona Helena nisso. Ela tinha sido professora de literatura por 40 anos. Adorava livros. Mas tinha parado de ler depois que o marido morreu. Eu a incentivei a se juntar a um clube de leitura na biblioteca local. Ela resistiu no começo, disse que se sentia velha demais, que não conhecia ninguém. Mas eu insisti gentilmente. Ela foi. E pela primeira vez em 2 anos, ela se sentiu vista relevante. Ela tinha opiniões sobre os livros, as pessoas ouviam, ela fez amizades. Aquilo acendeu algo nela que estava apagado.
Ela começou a escrever resenhas, a recomendar livros, a se sentir parte de algo maior que sua solidão. O quinto pilar é desafio cognitivo contínuo. Use ou perca. Isso não é clichê, é neurociência. O cérebro mantém circuitos que estão sendo usados e elimina aqueles que não estão. Se você faz as mesmas coisas todos os dias, pensa os mesmos pensamentos, tem as mesmas conversas, seu cérebro entra em modo de manutenção mínima. Mas quando você aprende algo novo, quando você se desafia cognitivamente, quando você sai da sua zona de conforto mental, seu cérebro constrói novas conexões, fortalece redes neurais, mantém plasticidade. Plasticidade cerebral é a capacidade do cérebro de se reorganizar, de criar novas vias, de se adaptar. Nós costumávamos acreditar que plasticidade desaparecia na idade adulta. Agora sabemos que ela permanece a vida toda desde que você estimule. E o que estimula a plasticidade? Novidade e desafio. Aprender uma língua nova. Aprender um instrumento musical. Fazer quebra-cabeças complexos. Jogar jogos de estratégia. Ter conversas profundas sobre temas novos. Viajar para lugares desconhecidos. Qualquer coisa que force seu cérebro a criar novas conexões. Eu tive um paciente, seu Antônio, 68 anos, aposentado, que estava deprimido e cognitivamente lento. Ele passava os dias assistindo televisão. Eu sugeri que ele aprendesse algo completamente novo. Ele escolheu violão, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Nos primeiros meses foi frustrante. Seus dedos não obedeciam, ele errava as notas, pensava em desistir. Mas ele persistiu. E em um ano, ele estava tocando músicas completas, tinha-se juntado a um grupo de música na igreja e estava mentalmente mais afiado do que em anos. Ele me disse: Doutora, meu cérebro estava enferrujado. Agora eu sinto ele funcionando de novo. Agora deixa eu juntar tudo isso e te mostrar o que aconteceu com Dona Helena. Eu implementei os 5 pilares com ela de forma gradual e personalizada. Primeiro, a nutrição. Eu a ensinei a montar pratos balanceados, metade de vegetais coloridos, um quarto de proteína de qualidade, um quarto de carboidrato complexo e gorduras saudáveis. Ela começou a comer ovos no café da manhã, adicionar espinafre e tomate. Almoço com salada grande, peixe ou frango, batata doce. Jantar mais leve, mas sempre com vegetais. Ela incluiu nozes como lanche, começou a cozinhar com azeite de oliva. Em 3 semanas, ela me disse que estava sentindo mais energia, menos névoa mental. Movimento, eu a conectei com um programa de exercícios para idosos no centro comunitário. Ela começou com aulas de alongamento e caminhadas em grupo. Depois progrediu para exercícios leves de resistência com pesos pequenos. Ela fez amizades lá, o que também endereçou o pilar de conexão social. Ela começou a caminhar com uma amiga 3 vezes por semana. O movimento não só fortaleceu seu corpo, mas deu estrutura aos seus dias. Sono. Descobrimos que ela estava tomando um antihistamínico para alergia que prejudicava a qualidade do sono. Trocamos por uma alternativa. Implementamos uma rotina de sono rigorosa, mesma hora para dormir e acordar todos os dias, quarto escuro e fresco, sem telas uma hora antes de dormir, chá de camomila e leitura leve antes de dormir. Em 2 semanas, ela estava dormindo melhor do que em anos. Conexão social e propósito. Além do clube de leitura, ela começou a ser voluntária em uma escola próxima, ajudando crianças com dificuldade em leitura. Ela usou suas décadas de experiência como professora para fazer diferença na vida de crianças. Isso trouxe um brilho aos olhos dela que eu não tinha visto antes. Ela tinha propósito de novo. Desafio cognitivo. Além da leitura, eu a incentivei a fazer palavras cruzadas diariamente e a aprender a usar o computador para se comunicar com os filhos por videochamada. Isso foi difícil no começo, mas ela persistiu. E a sensação de conquista cada vez que ela dominava uma nova habilidade digital era visível. 12 semanas depois da primeira consulta, Dona Helena voltou ao meu consultório. Ela estava diferente. Mais ereta, mais presente, mais viva. Ela me contou que não tinha mais episódios de esquecimento, que
que estava dormindo profundamente, que tinha energia para fazer coisas que tinha abandonado, que se sentia útil, conectada, esperançosa. Ela chorou quando me agradeceu. Mas eu disse a ela: você fez o trabalho. Eu só te mostrei o caminho. E essa é a verdade que eu quero que você entenda. Envelhecer com dignidade não é sorte. Não é genética. Não é privilégio de alguns poucos. É o resultado de escolhas consistentes baseadas em conhecimento correto. E a maioria das pessoas não tem esse conhecimento. Elas estão navegando no escuro, seguindo conselhos vagos, acreditando em mitos, resignadas a um declínio que não é inevitável. Existe um conceito em medicina chamado healthspan, diferente de lifespan. Lifespan é quanto tempo você vive. Healthspan é quanto tempo você vive com saúde, autonomia, qualidade de vida. Você pode viver até 90 anos, mas se os últimos 20 são marcados por dor, confusão, dependência, qual é a qualidade desses anos? O objetivo não é apenas adicionar anos à vida, mas adicionar vida aos anos. E isso é totalmente possível. Eu vi pacientes transformarem suas vidas aos 65, 70 até 75 anos. Não é tarde. O corpo humano tem uma capacidade incrível de se regenerar quando você dá a ele as condições certas. Músculo pode ser reconstruído. Metabolismo pode ser restaurado. Função cognitiva pode ser melhorada. Inflamação pode ser reduzida. Energia pode ser recuperada. Mas você precisa agir. Você precisa decidir que merece esses anos com qualidade. Que não vai aceitar o declínio como inevitável. Que vai lutar pela sua vitalidade. Deixa eu te dar orientações práticas e específicas que você pode começar a implementar imediatamente. Primeiro, nutrição. Amanhã de manhã, em vez de pão com café, faça ovos mexidos com espinafre e tomate. Adicione abacate se você tiver. Isso te dá proteína, gorduras saudáveis, antioxidantes e vai manter sua energia estável por horas. No almoço, antes de montar seu prato, coloque salada ou vegetais cozidos primeiro. Cubra metade do prato com isso. Depois adicione proteína do tamanho da palma da sua mão. Depois carboidrato, como arroz integral ou batata doce, em quantidade menor. Tempere com azeite de oliva extra virgem. No jantar, faça algo mais leve, uma sopa de legumes com frango desfiado ou peixe grelhado com legumes assados. Tenha sempre nozes ou castanhas em casa para lanches. Beba água suficiente, pelo menos 2 litros por dia, mas não 3 horas antes de dormir. Movimento. Se você está sedentário, comece com 10 minutos de caminhada por dia. Apenas 10 minutos. Faça disso um hábito não negociável. Depois de uma semana, aumente para 15 minutos. Continue progredindo. Adicione exercícios de força 2 vezes por semana. Você não precisa de academia. Use garrafas de água com pesos, faça agachamentos segurando em uma cadeira, faça flexões na parede. Dedique 10 minutos por dia a exercícios de equilíbrio. Fique em pé em uma perna enquanto escova os dentes, caminhe colocando um pé exatamente na frente do outro em linha reta, pratique levantar de uma cadeira sem usar as mãos. Esses exercícios simples podem salvar sua vida. Sono. Estabeleça uma hora fixa para dormir e acordar, mesmo nos fins de semana. Seu corpo precisa de consistência. Crie um ritual de sono. Desligue televisão e celular uma hora antes de dormir. Leia algo leve, tome um banho morno, faça respirações profundas. Mantenha o quarto escuro, silencioso e fresco. Se você acorda para urinar, limite líquidos depois das 7 da noite. Se você ronca alto ou sente cansaço mesmo depois de dormir, converse com um médico sobre a apneia do sono. Não aceite sono ruim como normal. Conexão social. Identifique uma atividade social que você possa fazer semanalmente. Pode ser um grupo de caminhada, um curso, um trabalho voluntário, um grupo religioso, um clube de hobbies. Algo que te coloque em contato regular com outras pessoas. Faça o esforço de manter contato com amigos e família.
Ligue, mande mensagens, marque encontros. Não espere que os outros tomem a iniciativa.